E de repente, você começa a ver diferentes áreas do cérebro entrar em ressonância. E quando essa ressonância acontece, há mais energia no cérebro. Quando uma pessoa decide mudar, quando ela diz para si mesma, ok, eu não vou dizer mais que eu não quero, eu não vou mais julgar quem quer que seja, eu não vou mais culpar os outros, eu não vou mais reclamar, eu não vou mais criar desculpas, eu não vou mais ser a vítima, eu não vou mais falar mal dos outros, eu vou simplesmente ficar quieto. Isso funciona muito bem nas primeiras 2 horas. Em seguida, o corpo começa a dar sinais. Normalmente, às 8 da manhã, você está preso no trânsito e está com raiva. Às 11, você verifica seus e-mails e você está realmente estressado e frustrado. O corpo te diz, ok, você se comporta assim há 20 anos. Você vai parar de se comportar assim justamente hoje? O corpo que foi emocionalmente condicionado a se comportar como a mente, ele quer retornar ao seu território familiar, em direção ao conhecido. Então ele começa a influenciar a mente e diz, vamos lá, é um bom momento para julgar. Vem, vamos lá, é o momento certo de sofrer. É por causa do seu ex. A culpa é sua, a culpa é do governo, a culpa é do clima, etc. E se aceitarmos acreditar no que o corpo diz, ou seja, se render a esses pensamentos sem observá-los, eles começarão a programar o sistema nervoso autônomo para que ele produza as mesmas combinações bioquímicas. E é então que a pessoa começa a fazer as mesmas escolhas, fazer as mesmas coisas, para criar as mesmas experiências. Só para ter aquela sensação familiar. Ok, vou reclamar, só para sentir esse sofrimento um pouquinho. Você pensa e faz isso inconscientemente. Então, a pessoa escolhe ser infeliz. Só que para entrar no desconhecido, para abrir novas possibilidades, a parte mais difícil do processo, a primeira coisa é não fazer a mesma escolha da véspera, pois depois virá recompensa, mas você deve permanecer consciente e não se deixar absorver por mecanismos inconscientes. Acontece que 95% das vezes estamos inconscientes. Portanto, nós precisamos ficar atentos e isso requer um certo nível de atenção e energia. Você precisa sair desse estado de inconsciência para que os pensamentos que passam por você não passem mais despercebidos, porque eles ficarão gravados em seu cérebro, à força de serem repetidos continuadamente. Eu não consegui, é muito difícil, minha vida nunca vai mudar, a culpa é de outra pessoa. Esses pensamentos têm consequências no corpo. Então, se uma pessoa passa a ter consciência de seus pensamentos inconscientes, ela passa a ter consciência de como fala e age e percebe como se sente. Que ela não é mais o programa, mas que ela é consciência fora do programa. Esse já é o primeiro passo para efetuar a mudança. Quando você se distrai com seu ambiente externo, que você está com seu celular, que você está em sua conta do Twitter, em seu Instagram, em seu Facebook, ou o que quer que você faça, você está preso em uma sensação de distração. Mas agora sabemos que se você pegar uma pessoa e dizer, ok, feche os olhos, sente-se em silêncio, longe de qualquer estímulo externo. Remova tudo que vem do ambiente externo. Domine o seu corpo, como se o seu corpo fosse um animal. E se o animal ficar quieto no lugar, então você poderá recompensá-lo. Você deixará que ele verifique seu telefone, você deixará que ele tome banho, você deixará que ele tome o seu café. Mas tudo só acontecerá quando você decidir. E é aí que está o desafio. Então, se você disser a si mesmo que não vai mais viver em um futuro familiar, um passado familiar ou um futuro previsível, você não vai mais viver isso. Você não precisa pensar em quanto tempo você deve meditar, ao que você deve fazer. Você só precisa treinar sua capacidade de ficar presente. As pessoas pensam, quando fazem isso, que elas estão fazendo algo errado, porque há esse desconforto que surge quando você medita. Mas isso acontece porque eles estão no desconhecido. E o que eles estão fazendo é muito bom. As pessoas falam, eu acho que eu medito mal. Mas aí eu sempre falo, não, você faz isso muito bem. É normal o que você está sentindo. Porque quando você percebe que seu corpo quer se levantar e checar seu telefone, tomar uma xícara de café
e você adivinha que ele está no piloto automático porque ele quer fazer isso, e você diz, negativo, volte aqui, e você consegue trazê-lo de volta para o momento presente, você realiza a sua vontade neste momento, pois sua vontade é mais forte que o programa. E se a pessoa sentir vontade de ficar com raiva, enquanto ela está sentada lá meditando, vem uma excitação e ela percebe que o corpo reage e se acelera e ela o reajusta. Nesse momento, ela diz ao corpo que agora ele não é mais a mente, que ela é a mente. E nós estudamos isso tantas vezes. É tedioso no início, porque é como uma luta entre Davi e Golias. Mas se você continuar a praticar, como quando você treina um animal, mais cedo ou mais tarde o corpo se rende. Mais cedo ou mais tarde o corpo obedece a essa nova mente. E quando isso acontece, há uma liberação de energia. O corpo passa de partículas a onda, da matéria à energia. E essa emoção é literalmente liberada do corpo como uma energia. Então, uma pessoa que sente uma emoção forte devido a certas circunstâncias da sua vida e que treina para diminuir o volume dessa emoção, quanto mais ela baixar sua intensidade, mais ela desvia sua atenção da pessoa e do problema associado a essa emoção. Ela retoma seu poder e haverá uma ruptura na atenção que ela presta às circunstâncias. E agora, a energia para curar, a energia para criar uma nova vida, a energia para viver um momento místico, porque ela superou sua antiga personalidade. Eu acho que isso não é a mesma coisa que pensar positivamente. Não é essa a mensagem. Isso tudo é transcender, 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 até que você seja outra pessoa. E quando isso acontece, a pessoa começa a pensar diferente e começa a agir diferente, começa a se sentir diferente, pois ela é uma nova personalidade e ela começa a ver essas sincronicidades, essas combinações de circunstâncias, atravessando esse rio de mudança. O processo de criação torna-se real. Que pensamento você quer desencadear em seu cérebro? Que tipo de intenção e atenção você quer empregar para que elas se tornem a voz mais audível em sua cabeça? E se você continuar treinando, a programação vai virar um programa e ela vai dizer que você pode fazer qualquer coisa em pouco tempo. Você poderá realizar qualquer coisa e você se torna ilimitado, que você só tem que ir, que do outro lado só há bondade. E para tudo que você quiser, você terá o programa específico. Se você se sentar e dizer, como eu serei com meu parceiro, minha parceira, como eu serei com meus filhos, no trabalho com meus colegas, como eu serei no trânsito. Você fecha os olhos e começa a visualizar em sua mente. Se você estiver realmente presente, o cérebro não vai dizer a diferença entre a experiência da vida real e o que você imagina. Ele passa de um registro do passado para um mapa do futuro. E então você instala a programação. Continue praticando e isso vai se tornar automático e cada vez mais fácil. É como um programa. E você poderá começar a se comportar de forma diferente. E se você disser para si mesmo, eu não vou esperar minha cura para sentir gratidão. Eu não vou esperar meu novo relacionamento para sentir amor. Eu realmente vou ensinar emocionalmente ao meu corpo como será esse futuro antes que ele aconteça. Esta é uma grande reviravolta para muitas pessoas, porque dependemos muito do mundo exterior para mudar o nosso mundo interior. Esperar não é criar. A pessoa pode ter as maiores intenções do mundo, mas se ela não combinar com uma emoção forte, não haverá sinal, porque o sentimento dela é o portador, é a energia que sustenta o pensamento. Então, quando estamos na separação, na falta, esperando a riqueza para sentir abundância, nós vivemos basicamente a vida inteira na dor. Se você analisar isso, que uma pessoa pode se levantar de sua meditação e sentir a emoção de seu futuro antes que ele aconteça, invertendo todo o processo, essa pessoa não tem razão para procurar. Por que ela procuraria? Se ela sentir que já aconteceu, se não houver mais separação, quando esse feliz acaso, essas felizes coincidências e essas felizes oportunidades começam a aparecer na vida das pessoas, isso funciona. E de repente, a pessoa começa a viver a experiência em sua vida. Começa a acreditar que ela é, sim, o criador de sua vida e não a vítima
de sua vida. Eu realmente acho que quando os genes da sobrevivência são ativados, a vigilância é a chave. Mesmo que tenham coisas indo muito bem em nossas vidas. Talvez você tenha um membro em sua família ou alguém que você conheça que faça isso. Suponhamos que 10 coisas realmente maravilhosas aconteçam e apenas uma ruim, que não é boa. E essa pessoa se concentra naquela que é ruim, naquela que não é boa. Por quê? É porque os genes de sobrevivência estão ativados. Ela quer garantir que isso não aconteça novamente. Ela se concentra nisso porque não quer que isso aconteça novamente. Então ela foca só na coisa ruim. Então, quando as pessoas estão estressadas, elas começam a pensar no que vai acontecer e elas selecionam o pior cenário em suas mentes. Então elas abraçam emocionalmente esse cenário antes que ele aconteça. Elas condicionam seus corpos para se tornarem a mente de ansiedade e de medo. Na prevenção e na sobrevivência, se você está se preparando para o pior, você tem mais chance de sair disso. É esse mecanismo que é acionado. Portanto, sobreviver significa que o melhor a fazer é você cuidar do seu corpo, que o melhor a fazer é você cuidar do seu ambiente externo e garantir que não haja ameaças. Você fica de olho ao seu redor e pensa no futuro com base no que aprendeu no passado. Não há nada de errado nisso, quando as funções analíticas estão equilibradas. E quando há um estresse, existem 3 coisas que geram estresse: medo e hostilidade, raiva ou agressão e dor. Esses estresses empurram o cérebro para o nível beta alto. E a maioria das pessoas precisa de algo, de alguém, ou drogas, ou medicamentos, ou mesmo um jogo de videogame para sair desse estado. Então, assim que elas conseguem promover uma mudança agradável, elas prestam atenção no que isso causou e desenvolvem um novo vício. Acontece que quando ensinamos as pessoas a se autorregular e alterar sua atividade cerebral, nós observamos a incoerência, um distúrbio que ocorre no cérebro. Sabe quando você está muito excitado e você é muito analítico e muda sua atenção de um problema para uma pessoa, para uma coisa, para um lugar, para outro problema, para outra situação, para o seu telefone, para o seu carro. E cada um desses elementos tem uma rede neurológica no cérebro, de modo que essa excitação faz com que esses diferentes circuitos sejam acionados e o cérebro se torne incoerente. É como se você pegasse ondas que estão fora de fase e misturá-las. Quando elas interferem, elas se achatam. Não há energia. O cérebro fica sem energia. Então, quando você está estressado, que você se concentra na causa, por exemplo, se você está num ambiente escuro e algo começa a se mover, você passa a não se importar com mais nada, além daquela coisa que você viu se mover. E você se concentra nisso. Há uma adrenalina, suas pupilas dilatam, seu coração começa a bater acelerado e você está pronto para lutar ou se esconder. É o que acontece quando a sobrevivência está em jogo. Mas e se esse algo que se moveu fosse seu colega de trabalho? Aquele colega que está sentado ao seu lado? Você experimenta o mesmo tipo de estresse. E aquilo que antes era um estresse adaptado, agora é um estresse muito inadaptado. É aqui que fica muito difícil. Então, quando a gente ensina as pessoas a treinar a concentração, e nós fizemos milhares de escâneas cerebrais, e nós observamos que essas pessoas vão além de seus processos analíticos. Elas abrem sua consciência, passando da atenção focada para a atenção aberta. E elas aprendem a se autorregular e a relaxar. Suas ondas cerebrais começam a descer para a alfa. Então, se praticarem corretamente, elas conseguem conectar áreas do cérebro que eram pouco solicitadas e começam a unificar diferentes redes neurais e até formar redes maiores. O cérebro começa a se sincronizar e, de repente, você começa a ver diferentes áreas do cérebro entrar em ressonância. E quando essa ressonância acontece, há mais energia no cérebro. Então, quando uma pessoa enfraquece o mecanismo que impulsiona o neocórtex para mantê-la conectada a uma realidade tridimensional e ancorar seu corpo a uma personalidade associada a memórias passadas, quando começamos a desativar esse mecanismo, as ondas cerebrais passam para teta.
E nós estudamos muito isso. Quando uma pessoa consegue deixar seu corpo em um estado de sono leve e se sentir tão segura que ela possa finalmente se soltar e se entregar, o corpo dorme, mas a mente está acordada. E agora a porta entre a mente consciente e a mente inconsciente está escancarada. Então, se elas puderem dominar e ficar assim, algo do ser acontece. Há uma liberação de energia no corpo e o cérebro entra em um estado gama supercoerente, um estado gama de superconsciência. Há tanta informação e energia no cérebro como se estivéssemos numa plateia e aplaudíssemos assim. Pode ser alfa, pode ser o estado alfa. Então, teta seria. E quanto mais lento for o ritmo, mais fácil seria para nós fazê-lo de forma sincronizada. Mas se fizéssemos isso, seria muito mais difícil para nós fazê-lo ao mesmo tempo, porque é preciso muita atenção e energia para alcançá-lo. É nesse ponto que o cérebro muda a sua atividade durante esse despertar que ocorre no interior como êxtase. Esse despertar é uma felicidade, é o sentimento desconhecido, mas familiar que as pessoas já experimentaram. E essa memória que a pessoa experimenta é tão profundamente diferente do sentimento de realização, do sentimento de riqueza, das sensações de orgasmo, ou de amor, ou de qualquer outra coisa. É uma experiência nova, uma euforia, e a pessoa percebe uma mudança drástica em seu estado interior. E junto com essa experiência vem uma percepção extralúcida, uma introspecção muito profunda, uma poderosa integração de informações. É nesse momento que o corpo reescreve sua programação biológica. A energia informa a matéria e o sistema nervoso autônomo se autorregula em um nível muito, muito elevado. Agora é uma combinação de frequências muito altas, que envia informações muito coerentes para tecidos e células, que transmitem energias para tecidos e células. E as células se tornam mais coerentes, mais brilhantes e emitem mais informações. No momento anterior, tem a doença, e no momento seguinte, ela não está mais lá. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Há um homem em Cancún, no último evento, um veterano que chegou em uma cadeira de rodas. Ele tinha os 2 joelhos cansados, sentia dores extremas na sola dos pés, não conseguia andar. Ele tinha pensamentos suicidas, transtornos de estresse pós-traumático. Ele havia tentado muitas coisas. Ao fazer a caminhada meditativa, ele estava fazendo com suas 2 muletas. E no dia seguinte, ele estava apenas com uma muleta. Na noite da última meditação, eu juro, ele estava correndo pela praia sem suas muletas. E os voluntários que costumam ajudar pessoas com deficiência correram atrás dele, enquanto ele acelerava na direção oposta. Ele tinha tocado o ouro. Não tinha mais dores nos pés, nenhum bloqueio no corpo. Ele teve uma atualização no seu programa. Ele despertou. Essa experiência ele nunca esquecerá. Foi inédito para ele. Eu acho que muita gente, você sabe, eu acho que estamos condicionados. Quando você se conecta ao campo quântico, quando você se conecta com o divino, não importa como você o chame, quando sua consciência se funde com uma consciência maior e essa realização cria um estado de felicidade, de êxtase e de união, não importa como você chame isso. Essa sensação não vem porque você mudou o seu guarda-roupa, porque você comprou um carro esportivo ou qualquer outra coisa. Essa sensação vem de dentro de você e você para de se projetar para o exterior de você. E é aí que começa a verdadeira história de amor. E você nunca desejará perder um único dia, porque é bom demais.